Participe conosco através do WhatsApp do futebol. Olha aqui, manda pra cá. Opa, agora sim. Daqui a pouco você tá achando Se quiser, eu apresento. O pessoal vai achar que você vai apresentar o programa? O que é isso, minha filha? Orlando Guido. É. Mas... O que eu estava falando mesmo? Até esqueci. Ia começar, ia começar. Então, vamos começar do zero aqui. Participe do nosso programa, agora me recuperei, através do nosso WhatsApp Futebol, que é o 97171-4399. 97171-4399. Mande sua mensagem, faça como a Cida Alves. Sabe qual que é a mensagem da Cida? Para não falar que eu estou inventando, lê aqui a mensagem da Cida. Amo vocês. Amo vocês. Aqui, ó. Cida, não tem mensagem mais bonita e mais gostosa que essa. Amo você. Nós também te amamos. Não te conheço, não, mas nós também te amamos. Vem aqui nos conhecer pessoalmente, tá bom? Daqui a pouquinho eu vou ler as outras mensagens para vocês. Mas vamos falar então desse jogo do Cruzeiro contra o CRB, que é um jogo muito difícil, mas a minha expectativa, eu estou falando por mim, é de que amanhã a gente tenha um Cruzeiro talvez renovado, seria um termo meio pesado, né? meio muito para cima, digamos assim. Mas com mais vontade, com mais tranquilidade. Eu acho que esse clássico mexeu com o Cruzeiro, para que o time tenha uma melhora. Orlando, o que eu espero do Cruzeiro contra o CRB, talvez a palavra seja essa, evolução. O torcedor, o clube necessita de mostrar evolução dentro do seu futebol. Haja visto que o Cruzeiro, apesar de ter se classificado na Copa do Brasil, foi um jogo em que o time mostrou o que vem mostrando, o time não vem mostrando evolução. E eu acredito que a partir desse jogo da CRB, e eu quero acreditar nisso, que o Adilson consiga achar esse time e a evolução começa a aparecer para já encher o torcedor de boas perspectivas para o Campeonato Brasileiro. Agora, Alain, você sabe que o campeonato nós mostramos aqui está embolado, né? A classificação está muito embolada. E o Cruzeiro pode definir a sua classificação no último jogo contra a Caldense, lá em Poços de Caldas. Você sabe quem vai estar ausente desse jogo? Quem que vai estar? Ausente? Ausente? O Marcelo Moreno, que foi convocado pela seleção boliviana hoje. Portanto, vai ser um peso pesado negativamente no time do Cruzeiro, mas tomara que o Cruzeiro consiga a sua classificação e tal, antes disso aí. Mas você ia falar a respeito desse time para o jogo de amanhã. O que pode ser apresentar de novo? O que precisa mudar, Orlando, acho que além de escalação, de qualquer mudança de peças, é postura mesmo. Porque para o clássico, e aqui estou fazendo não é nem uma avaliação, é uma constatação. O Adilson podia jogar pelo empate. Então ele entrou um primeiro tempo muito mais cauteloso, o Atlético foi melhor no primeiro tempo, apesar de não ter conseguido fazer grandes finalizações, mas ficou mais tempo com a bola. No segundo tempo, depois que o Cruzeiro empatou o jogo, ele teve até chance de, se soltasse mais o time, até o Cruzeiro virar a partida. Para essa fase de Copa do Brasil, é diferente das outras, não é jogo único, tem o jogo aqui, depois tem o jogo lá em Alagoas. E você não precisa sair para o ataque com cautela, com medo de tomar gol em casa, porque essa história de gol qualificado, graças a Deus, foi eliminada na Copa do Brasil. Eu sou radicalmente contra isso, porque gol é gol em qualquer lugar. E os times saem para o ataque quando estão jogando em casa com medo, mas se eu tomar um gol também complica o jogo da volta. Então, não tem isso. É muito importante para o Cruzeiro conseguir um bom resultado. Torcedor não vá para o estádio achando que vai ser fácil, que vai golear. Tanto é que, neste momento, para a temporada 2020, Cruzeiro e CRB vão jogar a mesma divisão. É um teste, inclusive. Essa fase ainda de começo de Copa do Brasil tem um sistema muito parecido do que vai ser a Série B. Um jogo muito físico, um jogo de imposição, que não pode faltar vontade em nenhum momento. E, de repente, a alternativa de usar dois centroavantes se mostra algo não muito distante. Porque você usar dois centroavantes pesados é uma coisa. Você usar dois centroavantes que se mexem muito, como é o caso do Thiago, que é jovem, corre bastante. E o Marcelo Moreno, que apesar da idade, quem foi ao jogo e quem assistiu o clássico viu o trabalho que o Marcelo Moreno dá para a defesa adversária. Ele não para um minuto, ele tem todas, é verdade. Isso é muito importante para um centroavante. O Gabriel não teve sossego. Quer dizer que o Gabriel e o Igor Rabelo jogaram mal? Não, é porque o Marcelo Moreno foi muito bem. Ele não dá o minuto de paz para a zaga adversária. Então isso é muito importante. E é um jogo que não tem necessidade do Cruzeiro jogar com 3 volantes, na minha opinião. Exatamente. Pode tentar soltar o time um pouquinho mais e buscar a vitória. Embora, né, tem muita gente que gosta de citar essa situação de que jogar com 3 volantes não significa que esteja jogando atrás, né? Um volante pode
se adiantar um pouco. Mas o nosso Paulinho Quequé, cara inteligente, usou o WhatsApp do futebol, né, Paulinho? Não preciso ficar chamando a atenção dele. Boa tarde. A pergunta dele é interessante. Vou até abrir um parênteses aqui para falar dessa situação da tela, depois a gente volta ao Cruzeiro, que eu tenho entrevista do Fábio muito interessante. E o Gustavo Blanco, poderá fazer diferença? Ninguém está falando do Gustavo Blanco. Tem que saber a situação dele. É um jogador bom de bola, era titular absoluto do Atlético quando se machucou, depois recuperou, voltou a se machucar, né? Mas é um jogador interessante, mas eu não sei como é que está agora a situação do Gustavo Blanco. O Blanco, ele teve 2 lesões muito sérias, né, Orlando? Como você colocou, ele se contundiu, teve uma lesão séria, voltou até uma lesão séria. Como que volta o Blanco? O Blanco, ele vem treinando, mas a gente, não, apesar de todo o futebol que nós já o vimos jogar e o que credenciou ele ao Atlético e que encheu a massa de esperança, a gente não pode esperar isso dele nesse momento. Então, eu acho que o Blanco, ao lado de Jair, de Alain, era o cenário ideal. Mas a gente não pode cobrar isso dele nesse momento, porque é uma recuperação, além de física, psicológica. Sim. E não é do dia para a noite. Muito bem. Respeito a opinião de vocês, mas o Fábio, em bola parada, é muito fraco. Sempre foi. É Geraldo que mandou essa opinião, que eu respeito, mas não concordo, sabe? Eu acho que ele falha também, tudo, mas é um jogador seguro. Tanto que quantos títulos ele deu para o Cruzeiro com suas maravilhosas defesas. Isso ninguém pode tirar isso dele, meu caro. Mas falando em Fábio, é ele que vai falar aqui agora em entrevista coletiva dada lá do Cruzeiro. Vamos acompanhar. Muda, mas a gente, a cada jogo, quer minimizar o máximo de erros, né? Para que a gente possa, dentro desse processo de reconstrução aí, ter uma equipe cada vez mais consistente, apta a estar disputando os jogos aí de uma maneira equilibrada, né? Lógico que uma partida é sempre um jogo de risco, né? Como foi a primeira fase e a segunda, porque tudo pode acontecer muito rapidamente e às vezes você não consegue ter uma reação dentro daquele jogo e é desclassificado, né? A gente viu várias equipes aí que ficaram já pelo caminho nessa situação de um jogo só. Então a gente hoje, nessa terceira fase, tem essa possibilidade de iniciar em casa, né? Onde é um fator crucial diante do nosso torcedor, que nós esperamos que possa comparecer ao jogo, que possa incentivar, como foi aí no jogo de sábado, né? No clássico, né? A Nação Azul presente, gritando o jogo todo, e o jogador sente isso e dentro de campo reflete, e o jogador sempre busca o máximo de motivação que vem das arquibancadas. E na Copa do Brasil, onde a gente teve vários jogos, várias conquistas, a gente viu o fator importante que é o nosso torcedor. A estratégia é jogar com a equipe equilibrada e conseguir um resultado positivo, né? A gente tem já ciência que jogo de volta é jogo difícil, o estádio vai estar cheio, o torcedor do CRB sempre comparece. E então a gente tem que fazer a nossa parte nessa primeira partida, focando somente nesse jogo, para que a gente possa depois, na segunda partida, ter mais tranquilidade dentro das adversidades que a gente vai ter lá. Muito bem, tá aí o Fábio falando. Tem gente que eu vi, não sei se eu li, se eu ouvi, alguém dizendo que o Fábio, por exemplo, dada essa ligação, essa história que ele já tem com o Cruzeiro nesses anos todos, e eu me lembro, abrindo um parênteses, que eu entrevistei o Fábio quando ele era júnior do Cruzeiro. Um dia nós nos encontramos numa cerimônia, ele falou: cara, eu não te esqueço porque você foi o único repórter que me entrevistou quando eu era júnior do Cruzeiro. Nada justificava uma entrevista de um júnior do Cruzeiro. Mas eu não sei por que cargas d'água, eu vi alguma coisa ali no futuro, uma coisa assim, a gente era muito observador. Entrevistou o Fábio quando ele estava nas categorias de base do Cruzeiro, depois foi para o Vasco, etc. Tem aquela história toda que vocês já conhecem, né? Então, eu não sei se eu li, se eu ouvi uma pessoa dizendo que o Fábio pode ser uma pessoa a ser até presidente do Cruzeiro, né? Dado
a essa história toda dele, essa afinidade que ele tem com a torcida, com o clube, etc. e tal. E o Fábio é um cara que procura conhecer o Cruzeiro como um todo, não só lá dentro de campo, mas também a política do Cruzeiro. Para quem não sabe, eu posso te afirmar isso, o Fábio conhece a política do Cruzeiro. Não entra nela, mas ele conhece a política do Cruzeiro. Então, fica aí essa observação, mas não me lembro quem é que falou isso. Muito bem, deixa eu atender mais gente aqui. Boa tarde, não acha que o Cruzeiro poderia jogar com 3 zagueiros? Quem pergunta é o João Pedro. Você acha isso, Guido? Poder pode, né, Orlando? Poder pode. Poder pode. Agora, eu não vejo essa necessidade, não. Orlando, deixa eu só falar algo em relação ao Fábio, porque é difícil você criticar um profissional do gabarito do Fábio. E a posição de goleiro, num time que está em reconstrução, ela é a mais afetada. Porque a bola só vai entrar quando ela chega. Com um time que está se reconstruindo, ela vai chegar mais. E aí você coloca, por exemplo, igual respeito a opinião do colega, mas o Fábio sempre foi mal em bola parada. Pô, o Cruzeiro classificou na Copa do Brasil aí nos pênaltis. E é bola parada. Eu até acho que o Fábio é melhor, e isso não quer dizer que ele é ruim em cobrança de falta, mas é uma crítica recorrente da torcida do Cruzeiro. Eu acho que o Fábio, você tem um batedor de falta e um batedor de pênalti. Se você perguntar assim, quem vai estar com mais medo de enfrentar o Fábio? O batedor de pênalti. O Fábio é melhor pegador de pênalti do que um goleiro para fazer defesas de falta. Vira e mexe, o Cruzeiro toma gol de falta, mas assim, o Fábio está há tanto tempo no gol do Cruzeiro que a gente vai enxergar essas coisas, essas falhas, e vai esquecer muito rápido das conquistas. Acho incabido isso, né? Ele é excelente goleiro. Daqui a pouquinho eu vou atender ao Guilherme, que é lá do bairro Jardim América, perguntando sobre o Gustavo Scarpa, já, porque agora eu quero falar de óculos de visão. Atenção, meus amigos, a visão requer cuidados especiais, eu falo para vocês todo dia. Você não pode perder tempo. Faça ainda hoje uma visita ao oftalmologista da sua confiança e também confie na ótica que faz muito mais por você. Na promoção Óculos Novos da Mercado dos Óculos, você compra em até 10 vezes um par de lentes Varilux, Comfort, Zeiss ou Transitions e ganha uma armação de presente. Portanto, compra um par de lentes e você ganha uma armação e sai de óculos óculos novos lá da nossa querida Mercado dos Óculos. Na vida, enxergar bem faz total diferença. Mercado dos Óculos, 7 lojas no centro de BH e loja também em Pedro Leopoldo. Rápido intervalo, daqui a pouquinho, o último bloco. O último bloco daqui a pouquinho, fique ligado.